Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Feliz Páscoa! Este é o programa mais alegre e o programa mais importante de todos os demais programas de todo o coração. Isto porque é Páscoa. Cristo ressuscitou. É desse modo que São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, inútil é a nossa fé. Exatamente porque aqui se encontram a história e a fé. A história: Cristo morreu, e morreu por causa dos nossos pecados. Morreu por amor a cada um de nós pecadores. Isso é história. E a fé é exatamente Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. É Deus vivo no meio de nós, presente, atuante na história, agora através do seu Espírito Santo. É isto que nós queremos celebrar, agradecer, mas ao mesmo tempo louvar e bendizer a Deus, porque a nossa fé consiste em crer e adorar um Deus vivo, não um Deus dos mortos ou um Deus morto, mas um Deus vivo. Que bom que você está sintonizado no programa de Páscoa de todo o coração. Nós queremos neste domingo, lembrando que o domingo, como começa o Evangelho de São João, exatamente deste domingo, é o primeiro dia da semana, a primeira-feira, o Dies Domini, isto é, o dia do Senhor. É também aquele dia que o salmista se referia: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Porque é neste dia que o Cristo, vencendo a morte, ele vence tudo. Vence a enfermidade, vence a dor, vence os sofrimentos, vence os problemas. Tudo é vencido pela ressurreição de Cristo. Daí compreendemos o porquê de São Paulo dizer de forma tão veemente: se Cristo não ressuscitou, vã, inútil é a nossa fé e a nossa pregação. Pois bem, o Evangelho de São João está no capítulo 20, logo os primeiros versículos. E o primeiro versículo do capítulo 20 começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, o domingo, no primeiro dia, o dia que o Senhor fez para nós, Maria Madalena vai bem cedo ao túmulo. Ela iria encontrar apenas um túmulo e encontra ali uma pedra que estava mexida. Diz o texto sagrado que quando tudo ainda estava escuro, e essa escuridão, ela é muito simbólica em nossa vida, porque quantos problemas, quantas dores nos fazem escurecer aquele meio-dia de um sol tão brilhante, quando a gente nada consegue enxergar, quando perdemos o brilho em nosso olhar, quando deixamos de ver as coisas pelo ângulo ou pelo sentido da fé. Tudo estava escuro, porque ela, Maria Madalena, ainda não havia se encontrado com o ressuscitado. Por 4 vezes, melhor dizendo, São João sublinha o verbo ver. Primeiro é Maria Madalena, que viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Já notaram isso? Que todo o cemitério, ele não apenas tem um túmulo, mas ele tem um muro? Por que a gente faz questão de retirar todos os muros? Inclusive o Papa Francisco, de forma muito insistente, diz: construamos pontes e não muros. Mas por que todo o cemitério tem um muro? Não bastaria a lápide, a campa que fecha o túmulo? Mas é como se houvesse uma divisão
entre a cidade dos vivos e a cidade dos mortos. E atrás daquele muro do cemitério, ninguém gosta de entrar, ninguém gosta de visitar, e menos ainda de acompanhar um féretro ou uma exéquia, um sepultamento. Pois bem, Maria Madalena viu que a pedra do túmulo havia sido removida. Nós precisamos, de fato, retirar as pedras da morte, as pedras que nos sepultam, as pedras que estão sobre nós nos fazendo morrer. E ela viu que essa pedra do túmulo havia sido retirada, porque para ver a vida é preciso também retirar a pedra que nos aprisiona, a pedra que nos pressiona, a pedra que nos aniquila e nos mata. Depois é Pedro e João que vão correndo depressa para o sepulcro de Jesus. Lembram que Nossa Senhora, lá no Evangelho de Lucas, ela também se dirige apressadamente a uma região montanhosa. Maria vai às pressas visitar sua prima Isabel, vai apressada levar a visita de Deus. É a visitação de Maria, é a visitação de Deus ainda no ventre de Maria. Agora, os dois discípulos, Pedro e João, com muita pressa, correm ao túmulo. É muito interessante que a gente tem pressa para tudo, e sobretudo quando temos pressa para ganhar, mas a gente nem sempre tem pressa para as coisas de Deus, e deveríamos ter. Então, quando Pedro e João chegam ao túmulo, João, que chega mais depressa do que Pedro, chega ao túmulo e, olhando para dentro, ele viu as faixas. Aqui está pela segunda vez o verbo ver. São João Crisóstomo, explicando essa passagem do Evangelho, ele diz que se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, teria sido roubado envolvido com aquelas faixas de linho. Não teriam tido a preocupação de dobrá-las adequadamente e colocá-las ali ao lado do sepulcro. Em seguida, chega Pedro, que vinha correndo atrás de João e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Por fim, se diz de Pedro e de João que ele viu e acreditou. Essas são as 4 vezes em que o verbo ver é mencionado. Só que nessa última se diz, viu e acreditou. Porque nós temos que ver não apenas com os olhos físicos, os olhos de quem enxerga apenas a concretude da vida, mas nós devemos também enxergar com os olhos da fé. Não que eu vá enxergar o invisível, se bem que Antoine Exupéry diz de forma belíssima, e todos os jovens sabem quando leem O Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Mas aqui há um apelo para que nós possamos olhar com os olhos de Deus, enxergar com os olhos da fé, ver com nitidez aquilo que somente a fé nos proporciona ver e enxergar. É preciso não apenas ver para crer, mas crer para ver com os olhos de Deus, para ver a vida onde existe a morte, para ver que a vida triunfa sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre qualquer tragédia e drama humano. Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo ressuscitou. Esta é a nossa fé. É nisto que nós devemos crer e esperar na vida eterna, na vida nova. Vamos a um breve intervalo, é curtinho, e voltamos em seguida com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração.
O Padre Aloísio vai continuar nos mostrando acerca dos pecados capitais, porque a nossa conversão é contínua. É Páscoa, nós somos chamados à vida nova, que é exatamente mudar do pecado para a vida em Deus. Como é bom estar com você, juntamente com o programa De Todo o Coração, aonde nós somos convocados e convidados a caminhar e trilhando o nosso caminho, verificar aquilo que pode impedir o nosso crescimento espiritual e interior, mas também verificar o que pode nos ajudar a crescer na intimidade com Deus. É uma alegria estar com Dom José Rui, estar com o Padre Adriano, o Padre Adjaclésio, estar com você que nos acompanha. E dando continuidade ao nosso caminho de crescimento espiritual, onde estamos falando sobre os pecados capitais, hoje eu quero falar com você sobre o pecado da luxúria. E o pecado da luxúria está na Sagrada Escritura citado no texto de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, onde é descrito ali as obras da carne. E na carta vai dizer, as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem e outros. Mas chama-nos a atenção o que é a luxúria. A luxúria, ou a libertinagem, ou a lascívia, significa essa associação de desejos ligados à sexualidade. A associação de desejos sexuais. Para nós, está intimamente ligado à questão dos excessos também, ou abuso também, em relação aos prazeres sexuais. De tal modo que a luxúria chega a ser o oposto à pureza, o oposto a uma vida pura, uma vida de santidade. Por isso, nos é aconselhado pela palavra de Deus a observar os frutos da luxúria ou da carne, dos prazeres carnais. Nos dá uma certa libertinagem, como dizia a palavra. Nos faz confundir a liberdade de ser com a liberdade não somente de poder ir além do que devia, mas a liberdade de também não compreender a própria vontade, o próprio desejo. Assim, nós nos deparamos muitas vezes com situações que podem nos levar ao pecado da luxúria, como, por exemplo, o olhar, alguns toques, por exemplo, as nossas reações muitas vezes descuidadas. Por isso, faz-se necessário compreendermos que a busca pela pureza, a busca pela castidade é a atitude saudável para quem ama, é a atitude do amor. Mas existe um outro também pecado que precisamos comentar também hoje aqui. É o pecado da gula, que está associado também ao desejo, mas ao desejo de comer, de beber, associado às buscas exageradas. A gula, ela acaba despertando necessidades no coração, mas também no estômago daquela que por ela se deixa conduzir pela gula. Por esse pecado e
pela gula. A gula traz ainda ao nosso próprio corpo um descontrole. Podemos ficar no excesso de peso, gera problemas também de circulação, o colesterol, ou seja, acaba produzindo efeitos negativos. O contrário da gula chama-se moderação. É bem verdade que muitos de nós acabam esquecendo, né? Vê alguma coisa que é gostosa, é boa, é saborosa, a gente sempre quer mais. Mas o controle ou o autodomínio é indispensável. Nesse tempo de Quaresma, fomos convidados a fazermos penitência, fazermos jejum. E quantas pessoas fazem o jejum de comer coisas em excesso ou evitar comer certas coisas para ter um tempo maior de autodomínio, de controle. Mas existem também os frutos daqueles que vivem a moderação, ou seja, não se deixam dominar pela gula. Entre estes frutos, a leveza espiritual, onde não é o corpo que domina a alma, mas é a vida interior, a vida da alma que também põe ordem ao corpo. Quando nós saímos um pouco da regra, e quantas vezes no término da semana, no término da Quaresma, no término do ano, sempre escutamos pessoas dizerem: eu vou me permitir fazer isso, comer em excesso ou comer essas coisas, porque é término de ano, porque é término de Quaresma, porque... Veja, sempre que justificamos, sempre que buscamos uma justificativa, estamos nos deixando de novo convencer ou deixando de novo nos mover pela gula. A gula não se trata apenas da comida, mas também da bebida. É certo, aquelas pessoas que gostam de beber, quando não tem o controle, causa acidentes, causa transtornos, causa situações muitas vezes indesejáveis ou não esperadas. De igual modo, quando não temos o controle ou o domínio do nosso desejo, da nossa vontade, esbarramos em dificuldades maiores. Daí a necessidade de buscarmos em Deus este conselho que nos é dado também no livro de Provérbios, que diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empaturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Veja, um outro detalhe nos é apresentado pelo livro de Provérbios. O excesso demais de comida, de bebida, causa sonolência. Nos deixa, muitas vezes, estafados, cansados ou sonolentos demais. Por isso a importância de nos mantermos moderados no comer, no beber, moderados também nos nossos sentimentos. Que o Senhor lhe ajude a reorganizar o seu interior, a sua vida interior, na oração e na luta diária. Deus abençoe você. No quadro Fala a Igreja, Padre Adígio Clécio vai nos falar quais são os horários das igrejas, porque você sabe, né? Se o domingo é de preceito, quando o cristão faz a sua Páscoa semanal, imaginemos então o domingo de Páscoa. Fique por dentro dos horários e não perca a missa de domingo de Páscoa.
Fala, igreja! Nós estamos mergulhados na espiritualidade deste tempo solene, desta Semana Santa, deste tríduo pascal. Neste domingo nós celebramos a Páscoa da ressurreição do Senhor. E por isso nós somos convidados, todos nós, a celebrarmos, participarmos das celebrações de Páscoa em nossas paróquias. Aqui eu vou dar uma dica de onde você pode participar aqui na cidade de Caruaru. Na Igreja Catedral, na Igreja Mãe, nós teremos as celebrações de Páscoa às 6h30 da manhã, às 9 horas da manhã, com a presidência do nosso bispo diocesano Dom José Rui, às 11 horas da manhã, com a presidência de Dom Pepeu, e às 18 horas da tarde. Depois, lá na Paróquia do Rosário, você pode participar das celebrações da Páscoa do Senhor, às 7h30 da manhã, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Se você desejar, também na Paróquia Sagrada Família, às 8 horas da manhã e às 19 horas da noite. Você é convidado, meu filho, minha filha, a participar deste tempo da graça de Deus que se inaugura a nós, este tempo pascal. Por isso, nós desde já desejamos uma feliz Páscoa e que estas celebrações nos levem para a graça do alto. A liturgia da Páscoa é celebrada de uma maneira diferente, com cores brancas, com mais alegria, com glória, com flores, com música vibrante. É o que o Padre Adriano Davi vai nos explicar sobre a liturgia do tempo pascal. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Novamente, a gente se encontra no nosso programa de todo o coração com este nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia. Estamos no Sábado Santo, sábado este que a gente silencia e espera. A Igreja aguarda ansiosamente a ressurreição do seu amado, celebrar a Páscoa, celebrar com o batismo dos catecúmenos e a renovação das nossas promessas batismais, do nosso batismo com a aspersão nesta noite santa, a nossa inserção nele, a nossa vida nova, a vida que ele nos concede e nos dá. Queria conversar com você nesse nosso programa sobre o domingo de Páscoa. Amanhã nós iremos celebrar o grande dia, o dia que o Senhor fez para nós. Domingo de Páscoa, amados irmãos e irmãs, é ainda tríduo pascal, é ainda o terceiro dia do nosso tríduo. A gente no sábado à noite mergulha em vigília, em oração e já entra durante todo o dia de domingo, o dia de Páscoa. O dia de Páscoa, domingo, ele é o 8º dia, dia da nova criação, dia sem ocaso, dia sem fim, dia que o Senhor ressuscitado dá a todos nós, cristãos e cristãs, uma dignidade jamais pensada, jamais vista, que é a dignidade de sermos filhos ressuscitados, pertencentes a Ele, enxertados, inseridos no seu corpo vivo e ressuscitado. A solenidade de Páscoa goza, no ano litúrgico, a mesma culminância que o domingo goza em relação à semana. Este é o dia festivo. A instrução lá, que fala das celebrações pascais, das solenidades pascais, vai dizer que este dia se celebra com grande solenidade, com grande festa. Nós iremos rezar na oração eucarística, no momento dos comunicantes, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor. Celebramos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor. É isto que nós queremos rezar, é isto que nós queremos celebrar neste domingo de Páscoa. E aí a gente entra no tempo pascal, tempo de festa, como se fosse um único domingo, como se fosse um único dia de festa. O tempo pascal, ele inicia-se justamente neste domingo de Páscoa e se prolonga durante 50 dias até Pentecostes. Durante todo este tempo, nós iremos proclamar a ressurreição do Senhor. Nós iremos proclamar a vitória do Senhor sobre a morte. Nós iremos acompanhar o Círio Pascal, que vai estar em todas as celebrações, iluminando, se gastando, sendo o grande sinal da Páscoa e da ressurreição do Senhor.
Santo Agostinho dizia que a fé do cristão é simplesmente viver a Páscoa. E isso nos basta. Frase bonita para dizer justamente isso. Onde está o fundamento da nossa fé? Onde está a razão da nossa fé? Na Páscoa, na celebração da Páscoa do Senhor. Por isso, vale a pena lembrar e já trazer em memória ao nosso coração o que nós iremos rezar na oração sobre as oferendas e na oração pós-comunhão. Todas duas vão trazer para a gente a questão da ressurreição como um destino escatológico da igreja. A ressurreição como nosso caminho. A ressurreição como caminho de toda a igreja. Como a igreja, este sacramento pela qual a cada um de nós, o povo santo de Deus, a Páscoa como sacramento na qual a igreja peregrina chega ao encontro com o seu amado, chega ao encontro do reino celeste, que já participa por meio dos sacramentos. Nós iremos rezar assim sobre as oferendas. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. A Eucaristia é o meio pelo qual a igreja sempre renasce e sempre se alimenta. É uma igreja eucarística, como diziam os santos padres, como disse tão bonito João Paulo II na Eclésia de Eucaristia. É a igreja que nasce e renasce por meio da Eucaristia. E na oração pós-comunhão nós também iremos dizer: Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei a esta igreja vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição. É os mistérios pascais que protegem a igreja e conduzem a ela, a esta experiência de Páscoa, a esta experiência do reino celeste, o reino definitivo, que nós já experimentamos aqui na terra por meio dos sacramentos. Uma última coisa, duas características desta celebração que você vai perceber e que é importante frisar. A primeira delas é a aspersão com a água que foi abençoada na noite da Vigília Pascal. As duas celebrações estão ligadas. É uma só, na realidade. Então, aquela água que foi abençoada na noite da Vigília, que o padre tomou o círio pascal e fecundou a água com a força do ressuscitado, é a água que nós seremos novamente aspergidos no domingo de Páscoa, na celebração amanhã. Sempre recordando o nosso batismo, sempre recordando o lugar onde a gente renasceu, onde Deus recriou a humanidade. Não uma humanidade velha, não uma humanidade fadada ao fracasso, mas uma humanidade nova, ressuscitada no seu Filho Jesus. Pelo batismo, a gente toma parte desta dignidade de ressuscitados. E a segunda característica, que é diferente das outras celebrações, é o canto da sequência pascal. Logo após a segunda leitura, um leitor vai ao ambão e ali canta a sequência pascal. Vitime Pascalis Laudes. É um canto antigo do século XI, obra de um teólogo do século XI, que justamente canta isso, a Páscoa. A vítima pascal que foi imolada e agora está ressuscitado. Diz Maria, o que é que você encontrou? Encontrou Cristo, vivo e ressuscitado. Então, uma boa Páscoa, uma boa celebração, que a gente possa fazer essa experiência de Jesus vivo e ressuscitado. Que a Páscoa do Senhor seja para todos nós esperança, seja para todos nós realmente vida nova, porque o ressuscitado passou pela morte, venceu a morte e conduz todos nós e dá a todos nós a alegria da ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de festa, de alegria. Uma abençoada Páscoa, uma feliz Páscoa para você e sua família, que o Cristo ressuscitado seja sempre esperança,
a todos nós. Cristo ressuscitou, esta é a nossa fé. O Cordeiro imolado na cruz venceu a morte. Eis a síntese de toda a fé cristã. Por isso eu gostaria não apenas de lhe desejar uma Páscoa muito feliz e abençoada. Eu quero lhe desejar vida nova, no homem novo e renovador que é o Cristo. Procure ter como horizonte da sua vida a vida eterna, o Cristo que vence a morte, vencendo o pecado, vencendo as decepções, vencendo as dificuldades que são próprias da vida, para que nele nós tenhamos a vida nova que somente Ele pode nos dar, pela sua morte e pela sua ressurreição. O cristão é marcado com o selo da Páscoa. Toda a nossa vida é esta passagem da morte para a vida, da vida terrena, da vida mundana, para a vida em Deus, para a vida no seu reino. É nisto que consiste a nossa felicidade. Cristo está vivo, Deus vivo no meio de nós, nos alimentando com o penhor da Eucaristia, para que um dia nos sentemos no banquete, à sua mesa, em seu reino. Uma feliz e abençoada Páscoa para você, para toda a sua família. Lembre-se que essa semana inteira, de domingo de Páscoa ao próximo sábado no final da tarde, ainda é dia de Páscoa, é a oitava da Páscoa. Aproveite, procure se confessar, procure rezar, procure fazer o propósito de uma vida nova no Cristo ressuscitado. Um abençoado final de semana, paz e bem, feliz Páscoa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.